Irmãos, quantos aqui verdadeiramente amam? Você que está na rua, quando pensa naquela hora, você pensa assim: eu já estou voltando para minha casa. Quantos amam isso? A casa deve ser para a gente um lugar tão bom que a gente deve ter essa perspectiva. Mas infelizmente tem muitas pessoas que fazem de tudo até para não voltar para casa. Por que não? Porque em casa, normalmente quem age assim é porque em casa não tem paz. E isso não é bom. E eu quero falar hoje da importância de nós entendermos das bênçãos que existem para aquelas pessoas que procuram fazer de tudo para que a sua casa seja um lar de paz. Vamos para o texto de Lucas capítulo 10, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ver a partir do versículo 1 para termos uma compreensão bem clara do texto, que diz bem assim: depois disso, Lucas 10:1, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que eles planejavam visitar. Estas foram as suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie trabalhadores para os campos. Agora vão e lembre-se que eu os envio como cordeiros no meio de que, irmãos? De lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Essa é a chave agora. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja o quê? Nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de que, amados? De paz, a bênção fará o que, amados? Permanecerá. Se não, a bênção voltará para vocês. Que interessante, olhem para cá. Jesus está enviando os discípulos, 70, de 2 em 2. Com que missão? Com a missão de irem pregar a palavra de Deus em todos os lugares, nas ruas, nos becos, nas vielas, aonde for, inclusive nas casas. Agora ele diz algo interessante: se você chegar numa casa e você saudar essa casa e dizer, olha, a paz de Deus esteja sobre ela, e se os que vivem ali forem gentes de paz, a bênção fará o que, amados? Permanecerá. Mas se for gente barraqueira, se fosse hoje ele diria assim: se ali tiver um monte de barraqueiro, se ali tiver um monte de gente que só briga, que só vive em contendas, se ali tiver um casal, se ali tiver uma família, se ali tiverem 2 ou 3 pessoas, uma família que não se entende, a paz voltará para quem? Para vocês. Eu fiquei intrigado, pastor Kelmer, com esse texto. Eu fiquei pensando assim: mas como eles foram para pregar a palavra, e se eles chegam numa casa e a casa não está em paz, e se eles têm a paz, então eles deveriam ficar lá para consertar o quê? As coisas. Não é verdade? Eles deveriam permanecer, porque essa casa tecnicamente precisa. Sim ou não? Sim. Mas a questão é que Deus, Ele não olha as coisas, digamos assim, pela ótica da necessidade. Deus, Ele sempre olha as coisas pelos princípios. Deus, Ele nunca vai olhar as coisas
pela necessidade. Nós que às vezes erramos, porque queremos fazer as coisas pela ótica das necessidades, mas Deus, Ele olha os princípios. Ele diz: então, se essa casa, se essa família não se entende, se essa família, se essas pessoas não se respeitam, se essas pessoas não são pessoas que procuram viver em paz, irmãos, Deus sabe muito bem o que está escrito e Jesus sabia muito bem o que estava falando. Dificilmente essas pessoas iriam abrir o coração para receberem a palavra. Então os discípulos não deveriam permanecer ali, porque se eles ali permanecessem, não era que eles seriam influenciados, mas eles iriam perder o seu tempo. E muitas vezes acontece isso. Às vezes nós perdemos o tempo mesmo com pessoas que não querem se entender. Porque às vezes não é uma questão espiritual, é uma questão de vontade. É a pessoa que não quer. Não é uma questão de um demônio. Outro dia uma pessoa falou: pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor, ore, porque tem demônios me perturbando, pastor, assim. Eu falei: não tem demônio não. Não tem demônio. Eu não creio que tem demônio perturbando você. Você só precisa servir a Deus na igreja. E você não quer caminhar com Deus. Não, pastor, eu quero. Eu falei: não, você não quer. Tem quanto tempo que você não vai para a igreja? Ah, faz muito tempo já. Eu falei: então. Aí você acha que uma oração minha vai resolver, criatura? Se você não quer. Então, a questão aqui é que, de fato, irmãos, as contendas e as brigas, os desentendimentos, que o barraco dentro de casa, essas coisas não atraem a bênção de Deus. Pelo contrário, repele a bênção de Deus. Repele. Eu não sei se você já esteve em alguma casa, certamente sim, em alguma família, que quando você colocou os pés, você sabia, sem palavras nenhuma, ter ouvido, mas você percebeu uma zona de tensão dentro de casa, e você disse assim: tem alguma coisa que não está bem nessa casa. Ainda que as pessoas estivessem falsamente rindo, falsamente dando ar que estava tudo bem, mas você percebia por dentro que as coisas ali não estão o quê? Bem. É desconfortável você estar em uma casa que não tem paz. É muito desconfortável. Eu já estive em muitas situações em casas sem paz. Eu já estive em lugares, em casas onde eu vi maridos destratarem a esposa por uma questão de um açúcar, por uma questão de um adoçante, de um café que não estava quente, ou que não estava bom, ou de uma comida que estava fria, que eu fiquei morto de vergonha, e ver rapidamente a paz naquela casa se dissipar assim, e o meu coração trancar na mesma hora. Mas a palavra diz aqui nesse mesmo versículo, que se naquela casa houver pessoas de paz, diz que a bênção do Senhor, não diz que é a paz, diz que a bênção do Senhor repousará sobre ela. Quantos querem a bênção do Senhor? Você quer a bênção do Senhor repousando sobre a sua casa, ou você quer a bênção do Senhor se retirando da sua casa? Lógico, você quer o quê? Quantos querem a bênção? Eu quero a bênção, lógico. Agora, o que é que nós fazemos então para que essa bênção possa repousar em nossa casa? Salmo 133. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Salmo 133 diz bem assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união.
Pois a união é preciosa como o óleo de quê? Da unção, que será derramado sobre a cabeça de Arão, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém? O que é que nós encontramos aqui, irmãos? Nós encontramos aqui uma ausência da bênção por falta de unidade, ou encontramos aqui a bênção repousando porque existe o quê? Unidade. E é claro que em uma família que existe unidade, é porque existe o quê, irmãos? Paz. E mas pastor, aqui está falando que é sobre o relacionamento de irmãos. Não, irmãos, aqui não é restritamente sobre isso, não. Nós podemos aplicar isso aqui em qualquer contexto, seja de empresa, seja de negócios, de família, de um grupo, de um clube, de atletas. Há uma força muito grande na unidade. Então, quando todos falam a mesma linguagem, ou ainda que não falem a mesma linguagem, mas respeite as diferenças, sem criar contendas e conflitos por causa de quê? Das diferenças. Então a palavra está mostrando aqui que há uma bênção especial quando se anda, quando se vive em unidade. Diz que é como o revigorante, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, esse contexto aqui na palavra, lá nos montes, os montes no deserto. No deserto, você pode pensar assim, não é lugar que não vai dar nada no deserto, não tem como frutificar nada. Mas em torno do monte, sim. Por que em torno do monte? Por causa do orvalho que cai a noite toda sobre a folhagem do monte. E quando começa a amanhecer o dia, o sol que vai caindo sobre o orvalho que está na folhagem, vai escorrendo aquele orvalho e vai descendo sobre o monte, como se fosse um pequeno riacho. E em torno do monte, aonde tem toda uma plantação, tudo que se plantar ali gera vida. E alguém pode pensar assim, mas como é tão fértil no deserto, algo assim? É por causa que essas plantações estão ali em torno do monte, embaixo no pé, e está diariamente recebendo do quê? Do orvalho que está escorrendo, que está descendo, e diariamente, independentemente da estação, sempre tem vida. E é a mesma coisa que acontece em uma casa, em um lar, aonde há paz. O mundo pode estar passando por dificuldade, o mundo pode ter problemas, mas dentro daquela casa, daquela família, a bênção do Senhor não falta. A bênção não falta. Agora, o oposto também é verdade. E eu fiquei pensando, enquanto elaborava essa ministração, pensando, meu Deus, como é interessante, porque em lugares, em famílias onde há discórdia, contendas e agressões verbais e até físicas, onde as pessoas não se entendem, predomina mesmo uma ação maligna. E normalmente nessas casas sempre tem pessoas doentes, sempre tem pessoas enfermas, sempre tem coisa quebrando, sempre tem coisa se estragando. Opera como se fosse um certo espírito de pobreza, de miséria, de doença, de enfermidade. Irmãos, pode passar na sua mente agora um raio-x de famílias que você conhece, que vivem assim, que você vai ver lá, é divórcio, é problema na família, é pessoas envolvidas com prisão, com tantas coisas ruins. Por quê? Porque essas mazelas, essas contendas, a falta de paz, repele as bênçãos e atrai as coisas ruins. Por isso que hoje nós queremos ensinar para a igreja, encorajar você a ser dentro da sua casa um agente de paz. Amém. Diga, eu quero ser na minha casa um agente de paz. Diga, eu quero ser um homem de paz. A mulher fala, eu quero ser uma mulher de paz. Mas pastor, eu já sou. É esse abençoado que não é.
Então você fala, eu quero ser mais ainda. Amém? E de repente você fala, pastor, eu sou essa amada que é rixosa. Então você fala, mas eu vou ser mais ainda. Porque uma coisa eu aprendi há muito tempo com o pastor Eli Lucas, que ele me ensinou algo, que ele dizia assim, Jairzinho, olha Jairzinho, dois não brigam se um não quiser. E eu lembro que o pastor Eli e Zuleika sempre me ensinaram o valor da comunicação na família. E eles diziam assim, Jairzinho, eu nunca briguei com Zuleika. E tinha pastores que ficavam assim, irritados até. Não é verdade não, não pode, como é que pode um casal nunca ter brigado? Ele dizia assim, eu nunca disse que eu nunca discordei de Zuleika. Mas brigar é diferente. Diga comigo, diferenças, ponto de vista, sempre vai existir. Agora, brigar é outra coisa. A forma como você fala é outra coisa. E eu nem quero entrar nesse tema. Quando eu comecei a escrever sobre o que as palavras podem causar dentro de uma casa, a coisa fluiu assim como um rio. Eu falei, não, pronto, calma. E vai ficar isso aqui só para uma pregação em agosto, no outro culto da família, vai ser o poder das palavras dentro de casa. Então eu não quero falar hoje tanto sobre esse assunto, porque vai ser um assunto só para o nosso culto da família de agosto. Então, mas é uma verdade, como é as pessoas às vezes, elas se achando no direito da razão, do seu ponto de vista, às vezes não coloca o seu ponto de vista de uma forma sábia, e se a outra pessoa não está entendendo ou está discordando, a pessoa começa a fazer o quê? A elevar o tom para impor o seu ponto de vista. E ao elevar o tom, a outra pessoa também às vezes não quer ficar por baixo, eleva o tom também, e aí agora sai da discussão de um problema que às vezes era tão simples, que era, por exemplo, assim, o cara, a família, um quer comprar um bicho de estimação e o outro não quer, pronto, há uma discordância, e a briga está tão feia agora que o bichinho, se tivesse lá, estava já assim, eu vou embora daqui, porque não estou sendo amado nem bem-vindo aqui não. O bichinho já estava já querendo zarpar. Já disse aqui na igreja, eu com Sandra, de 100 coisas, nós divergimos de 90. Ela quer ter porque quer ter bicho de estimação. Eu falo, eu não quero bicho de estimação. Mas isso não é uma briga entre a gente. Ela vê o programa, ó, já aí um gatinho. Eu falo, estou vendo. Olha, já aí um cachorrinho tão bacana. Não quero. Olha, já aí a calopsita. Não quero. Tartaruga também não. Ah, é porque você odeia os animais. Não, eu não odeio um animal. Mas muita gente que faz isso então, que aí pega e interpreta a seu ponto de vista e cria o quê? Um problema. Mas entre a gente isso não é um motivo de briga. Não tem briga por isso. Ela sabe que eu não quero, pronto. Existem coisas que eu não queria e ela me conquistou com a sabedoria. Coisas que ela não queria e eu a conquistei com sabedoria, mas não foi impondo a base da entonação da voz. E nós precisamos entender isso. É importante para que a família viva em paz, que cada um saiba exatamente qual é o seu papel dentro de casa. E eu acredito que essa é a principal razão, porque as pessoas muitas vezes acabam perdendo a paz dentro de casa. É porque muitas vezes os papéis não estão sendo bem executados. E aí então a mulher está assumindo o papel que é do marido, ou o marido está assumindo o papel que era da esposa, ou os filhos interferindo, e aí fica na verdade uma quebra de braço. E nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam, irmãos. A palavra de Deus estabeleceu os parâmetros para a família, porque Deus é Deus quem foi e quem é o idealizador da família. Então quem pode falar sobre algo com mais autoridade é quem criou.
E quem foi que criou a família? Foi Deus. Então a palavra de Deus, ela mostra claramente o papel de cada um na família. E se você respeita o limite, que você saiba que aqui não é minha autoridade, que eu não vou entrar aqui, e o outro também respeita a parte do outro, vai diminuir muito a tensão e consequentemente vai ter mais paz dentro de casa. Nós temos em Efésios capítulo 5, e para Paulo não deixar em aberto nada, ele começa no capítulo 6, se bem que a palavra não é dividida no original em capítulos e versículos, essa foi apenas uma fórmula para a gente identificar melhor a leitura, mas vamos para Efésios capítulo 5, e vamos ver uma coisa muito interessante aqui. Efésios capítulo 5, quem já encontrou? Diz bem assim, Efésios capítulo 5, versículo 22. Esposas, aqui a tradução diz sujeitem-se, Efésios 5, 22. Esposas, sujeitem-se ou se submeta, cada uma a seu marido como ao Senhor. Amém? Amém, mulheres? Amém. Pois o marido é o cabeça de quê? Da esposa, assim como Cristo é o cabeça de quê? Da igreja. E nós sabemos, irmãos, que há todo um movimento ligado à questão do feminismo, do LGBT+, e tantos outros movimentos, principalmente ligado a grupos de esquerda radicais, que eles tentam inculcar na cabeça das pessoas que não é bem assim, que a mulher, ela é igual ao homem, e a palavra não diz que a mulher é igual ao homem. A mulher não é igual ao homem de forma nenhuma. A mulher deve ser tratada com igualdade, mas não é igual. Não, pastor, não, lógico que não. Aí hoje querem botar que as mulheres, aliás, pessoas biologicamente masculinas, que se autoafirma serem o quê? Do sexo feminino, vai participar de competição o quê? Feminino, porque diz que é o quê? Que é mulher. Porque o que vale é o que ela se autoafirma, não o que biologicamente é o que se é. E é claro que biologicamente a diferença é absurda. É só perguntar, tá, você fala que é mulher, e o útero está em dia? Não, não tem útero, então você não é mulher, camarada. Você não é mulher, então, você não tem útero. Tem ovário? Não, então, você menstrua? Não, então você não é mulher, você não é homem, aliás. Você é, se você não tem, você é homem. Mas não, eu sou mulher, eu sou mulher. Eu sou mulher. Não, você não é. Agora, você quer ser tratado como mulher? Eu gostaria. Pronto, vai ser tratado assim. Tá certo, pronto. Quer ser tratado como mulher, você vai ser tratado. Agora, dizer que você é mulher, não. A diferença é grande. E a Bíblia, quando coloca os dois, a Bíblia bota bem assim, que o homem é retratado na Bíblia como o homem forte da casa. E a mulher como quem? Como a Bíblia diz em Pedro, capítulo 3, que a mulher é o que? É o vaso mais frágil. E é assim. Não só por uma questão emocional, que de fato há uma diferença até no campo das emoções muito grande, da forma como a mulher vê e sente as coisas do homem. Sim ou não? Sim. Embora tenha uns homens que sejam meio bananas, que assim, que também eles veem as coisas, que sentem as coisas, mas aí já não é o padrão certo, já é uma disfunção, já, ou por uma questão espiritual, ou educação, alguma outra coisa, mas não é o normal. O normal na Bíblia é que há uma diferença muito grande.
E Deus, sabiamente, ao estabelecer a família, Deus colocou o homem como cabeça e a mulher como cauda, amém? Não foi isso não. Deus não botou a mulher como cauda. Deus botou o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, a esposa como aquela que deve estar ao lado do marido para auxiliar. E a palavra então estabelece os parâmetros, dizendo: olha, a mulher compete se submeter ao marido. E quantos atritos não tem dentro de casa porque a mulher não quer se submeter dentro do parâmetro bíblico? Agora, é claro que às vezes o homem exige uma submissão da mulher que não é a submissão correta. Tem homens que têm um entendimento errado, achando que porque a mulher é submissa, ela tem que fazer todas as suas vontades em todas as áreas, absolutamente e cegamente. E não é assim. Mas o meu avô tratava a minha avó assim, o meu pai tratava a minha mãe assim, mas a Bíblia não diz que é para ser assim. E você não tem que seguir o que os seus pais ou os seus avós, a conduta deles, se era errada culturalmente, na forma como se trata uma mulher ou uma esposa. Antigamente era assim mesmo, a mulher não tinha nem voz, a mulher não podia nem chegar na sala se tivesse dois homens conversando. A mulher não podia nem abrir a boca, estudar, ter algumas coisas, a mulher nem podia votar, e tantas conquistas que foram tendo ao longo dos anos. Ok, está certo, os direitos civis e tantos outros, mas nada disso coloca a mulher dentro de casa em um patamar igual ou superior ao homem. A mulher tem o seu papel dentro de casa, está debaixo da submissão do marido, que é bênção para ela, amém? É bênção para ela. Mas se a mulher tenta tomar a dianteira, se ela tenta fazer as coisas sua própria força ou pela sua própria independência, isso não vai ser bom, vai acabar desencadeando em problemas conjugais, em contendas e em brigas. Mas se a mulher não sabe o seu papel, se o esposo não sabe o seu papel, dificilmente os filhos saberão. Sim ou não? Sim, porque eles estão crescendo, tendo a referência dentro de casa de papai e mamãe totalmente desconfigurada. Totalmente desconfigurada. Eu cresci assim. Eu cresci com essa influência dos meus pais completamente desfigurada. Totalmente. O meu pai não sabia o que era amar minha mãe. Meu pai nunca disse que amava a minha mãe. Eu presenciei meu pai muitas vezes agredindo verbalmente a minha mãe, levantando objetos para poder bater a minha mãe, atingir a minha mãe, gritando com a minha mãe, reclamando, elogiando a minha mãe, agradecendo a minha mãe por alguma coisa, não. Então eu vim de um contexto onde eu não tive essa referência, e vi a minha mãe uma mulher calada e sofrendo calada. E quando ela começou a levantar a voz, o casamento acabou. E dos meus irmãos, eu sou o único que até agora, eu digo porque outros ainda poderão casar, que até agora casou e permanece casado com a mesma esposa. Porque tanto as mulheres quanto os homens dos 7 da minha família, todos tiveram relacionamentos errados e não firmaram casamento. Eu tenho um irmão que está casado, mas já é com a 3ª mulher. Então tem outro que já é solteiro, que já deixou um filho por aí. O outro deixou outro filho por aí. E as irmãs, uma já faleceu, mas já estava acho que no 3º casamento. A outra hoje está sozinha, depois de talvez 2 casamentos ruins que ela teve. E a outra mora com minha mãe, tem um filho, é uma jovem solteira que tem um filho, que mora com a minha mãe, mas também desarrumado na questão de casamento e de família. Olhe quanto uma desestrutura, uma desconfiguração familiar afetou completamente.
E na minha vida só foi diferente por causa de Jesus. Não foi porque eu me tornei melhor do que eles, não. Foi por causa da palavra de Deus que entrou na minha vida. E eu dei lugar para o lavar da palavra e aprender a fazer a coisa certa dentro de casa. Mas eu vi todo esse volume de contendas dentro da minha casa, por ninguém entender o seu papel. Então, os meus irmãos e as minhas irmãs, todos, então ninguém sabia exatamente como conduzir, como se comportar diante das questões de família. E esse é um problema, porque as pessoas, elas por não terem uma referência e não se aplicarem em conhecer a palavra, acabam não fazendo bem o seu papel. E a palavra aqui coloca, dizendo bem assim, ele diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a vocês, esposas, devem sujeitar-se em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Então nós temos aqui agora dois lados novamente. Tem um lado da parte que, digamos assim, que a mulher deve se submeter ao marido, e eu sei que não é fácil muitas vezes se submeter. É relativamente fácil quando é uma pessoa que de fato ama, que conhece a palavra, eu sei que flui. Mas às vezes quando não, é difícil se submeter, é difícil às vezes se submeter. E nós temos exemplos na Bíblia registrados de problemas conjugais por falta disso. Mas a palavra também diz que o homem compete amar a sua esposa. Então, se a mulher não se submete, tem conflito. E se tem conflito, não tem o quê? Paz. De um outro lado, diz que o homem tem que amar a esposa. E se a mulher não é amada, ela também não é feliz. Ou é feliz quem não é amada? Eu sou feliz com Jesus. Tá, mas dentro de casa você não é feliz no seu casamento. Eu não estou dizendo que você não é feliz por tê-lo como Senhor e Salvador. Eu estou falando que você não é feliz por não ser amada. E não me diga que você é tão espiritual que você consegue ser tão amada por Jesus e não ser amada em casa e dizer assim, mas eu sou feliz. Não é. Não é. Porque a lacuna do seu marido, Jesus não preenche. Ele não preenche. Até porque se ele preenchesse, a mulher ia dizer, eu não preciso de quê? De marido. Então ele não preenche. Porque ele criou o ser humano com o seu DNA e com as suas carências e com as suas necessidades. E quem passa pela viuvez ou pelo divórcio sabe muito bem que é difícil viver só. E o meu pai, sendo esse homem tão ruim, como eu disse para vocês, como ele foi, depois de muitos anos a minha mãe separada dele, meu pai morreu, infartou, morreu no interior, lá amanheceu o dia, sozinho, dormindo, amanheceu o dia e infartou. Como dizem, né? Foi até bom que morreu logo cedo, porque ruim é a pessoa trabalhar o dia todo e morrer de tarde, né? Pelo menos morreu cedo, não cansou, não precisou trabalhar o dia todo, mas ele morreu cedinho. E a minha mãe, depois que meu pai havia morrido e não tinha mais jeito, sabe o que foi que ela disse? Ela disse, meu filho, seu pai era ruim, mas pior é viver sem ele. Consegue entender? Que mesmo para quem está numa condição de viuvez ou de divórcio, não é fácil viver só. Tem a necessidade que Deus colocou ao criar o homem e a mulher, de que um precisa do outro. Agora, muitas vezes o homem não faz o seu papel de amar a esposa, porque tem homens que pensam que amar a esposa é colocar a comida em casa. Eu amo, é a comida aí, está reclamando que é com bucho cheio. Comida, porco tem, galinha tem, gato tem, qualquer bicho tem. Não é só comida.
Comida é o básico. E você deve suprir mesmo. E se você decidiu casar, você deve suprir mesmo a sua família. E se você decidiu construir uma família, ter uma esposa, ter filhos e fazer filhos, você deve suprir mesmo. E eu trabalho como um condenado, mas tem que trabalhar mesmo. Mas tem que suprir mesmo. Mas tem que procurar dar o melhor para a sua família mesmo. É obrigação, é obrigação. É dever mesmo. Eu não tenho obrigação, não. Tenho obrigação sim. Casou, tem obrigação moral e espiritual de sustentar a sua casa. Tem sim. Amar não é só o amar do prazer, não. Porque enquanto o homem pensa, quando ele não supre a esposa ou a sua família com aquilo que lhe é devido, com o amor, com a atenção, com o carinho e com tantas outras coisas, enquanto ele pensa que ao amá-la sexualmente está sendo uma bênção para ela, não. Muitas vezes a mulher está até fazendo o ato sexual com o marido e sofrendo. Não é sofrendo por um abuso, não, é sofrendo pelo psicológico. Pois eu tenho às vezes que me deitar, que me entregar para um homem desse, um homem que não me enxerga, que não me ama, que não me elogia, que não dá uma palavra, que não se importa comigo, dia após dia, dentro de casa. E isso é destrutivo. E uma casa assim, uma mulher assim, infeliz, não tem o quê? Não tem paz. Diga comigo, eu quero ser um agente de paz dentro da minha casa. E a palavra diz, aqui em Efésios, vai mostrando o papel do homem e da mulher no capítulo 5. E no capítulo 6, Paulo ele fala agora sobre o papel dos filhos. E ele diz assim, que vocês filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, porque tudo isso é certo e é bom fazer. Não só obedecer, ele fala, honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá uma vida longa onde? Na terra. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Ter um filho desobediente rouba a paz dentro de casa. Sim ou não? Sim. E nós aqui na igreja ensinamos a obediência sempre assim. A obediência tem que ser imediatamente, alegremente e completamente. Porque muitas vezes essa geração de hoje é a geração que deixa tudo para depois. Você fala assim, filho, você pode fazer isso? Vou já. Vou já. Está fazendo o quê? Nada. Mas eu vou já. Aí demora uns 10 minutos. Filho, aquele negócio que eu pedi, você pode fazer? Eu já disse que eu vou já. Está estressado, é véia. Não é assim? Está estressado, é. Está estressado com o quê? Eu vou já. Eu falei que eu vou. E passa as horas. Aí a paz já começa o quê? A ser diluída. Aí agora já começa a ter o quê? A briga, a cobrança. Aí o outro não aceita a cobrança e revida com uma palavra dura. E aí começa agora todo um sistema de confusão, contendas dentro de casa. E a razão central inicial foi falta de obediência. Tão simples obedecer. Sim, meu pai. Sim, minha mãe. Eu vou fazer. A senhora pediu para fazer o quê? É só para lavar a louça. Não, mamãe, eu vou lavar a louça e vou limpar o fogão.
Oh, meu anjo, o que aconteceu? É que eu quero trocar o celular. Ah, eu sabia. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa aí por trás. Para essa disposição toda. Normalmente é assim, não é? Só faz algo de imediato ou além quando tem um interesse por trás. Amém, jovens e adolescentes? Diga, eu amo meu pastor. Né, Caio? Amém? É isso. Não é difícil. Mas, irmãos, eu estou falando de coisas básicas dentro de uma família e filhos que não obedecem aos pais completamente, imediatamente, ou faz coisa pela metade. O pai fala, a mãe fala, pode forrar a cama, eu forro. Ele vai lá, pega o lençol e joga por cima da bagunça. Arrumou nada. O guarda-roupa está arrumado? Tá, eu arrumei já. Quando a mãe abre, misericórdia. O banheiro está limpo, tá? E essas roupas eu vou pegar depois. Vai jogando lá, o cesto transbordando, vai jogando lá. E isso vai drenando a paz dentro de casa. Porque daqui a pouco a mãe ou o pai, por mais espiritual que sejam, por mais que tenham o fruto da paciência e do amor, esgota, irmãos, esgota. Então, para se ter paz dentro de casa, é importante que cada pessoa da família faça bem a sua coisa. Amém? Muitas vezes tive que conversar com os meus filhos e dizer bem assim: olhe, o nosso único ponto de atrito é esse aqui. Falar para os dois: o nosso único ponto de atrito é esse daqui. Não é fácil vocês fazerem isso daqui e a gente não vai ter atrito. Mas observe que frequentemente nós temos atrito dentro de casa, e o atrito é porque vocês esbarram nisso daqui. Então, se vocês fizerem a parte de vocês, então eu vou sair de casa, vamos se juntar e vamos alugar um apartamento. Vai juntar eu, Alain, vamos juntar a gente e vamos alugar um apartamento. Eu disse: pode ir. Mas quando você casar amanhã, você vai ver que esse ensinamento aqui fez falta. Ou você fique e aprenda, e vá sair de casa na hora certa para casar. Ok, eu vou aprender, pai. Tá bom então vai aprendendo. Mas às vezes é uma falta disso. Então, a palavra estabelece os parâmetros da família. A Bíblia diz, irmãos, em Lucas capítulo 11, que uma casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Aonde só tem contenda, confusão, um quer uma coisa, tu quer outra, um sonha uma coisa, tu sonha outra, cada um está pensando uma coisa e outro outra, e não se entende. Então não subsiste, ou seja, não se sustenta. Os sonhos não se realizam, os projetos não saem do papel. A família vive naquele ciclo porque não tem unidade. Um reino dividido, e o diabo sabe disso, e por isso que muitas vezes ele tenta lançar situações, circunstâncias para causar o quê? Divisão na família. E eu não estou falando divergência de opinião, divisão de vida, não. Dentro da mesma família, dentro da mesma casa, pode ter uma pessoa que é politicamente de esquerda e o outro é politicamente de direita, e os dois se entenderem. Não tem problema quanto a isso. A esposa pode ser de esquerda politicamente, o marido pode ser de direita, e os dois se respeitarem. Amém? Mas não tem que estar agredindo. E eu vejo hoje quantas pessoas se destroem por questões políticas. Aquele que é de esquerda, quando entra o jornal, pronto. E é da Globo, pronto. Aí quando entra o jornal, começa: está vendo aí Bolsonaro, homicida, ladrão, genocida, corrupto, aí é corrupto mesmo, não disse que era. Não é não, está defendendo porque você é igual a ele.
Eu sou igual a ele? Agora está me atingindo agora. Não sou igual a ele, não. E os petistas é tudo ladrão. Está me chamando de ladrão, é? Não, você falou que é assim, então também é. Aí pronto. Uma confusão dentro de casa. Por causa de quê? De divergência política. É para ser assim? Não. Ok. Você pensa assim, eu respeito sua opinião, vote assim. Ok, eu penso diferente, respeite a minha opinião. Isso não vai ser um problema entre a gente. Isso não vai ser uma discórdia dentro de casa. O diabo não vai destruir a nossa família por causa de uma opinião. Não vai destruir. Mas muitas vezes são coisas que entram dentro da casa e a pessoa, quando pensa que não, vai minando o quê? A paz. Um problema para quem tem mais de um filho. Para quem tem só um, não é tanto, como Marcos e Eliane, que só tem Guilherme, e por isso Guilherme é o filho mais amado deles. Então não é problema quando se tem só um filho, mas quando se tem mais de um, muitas vezes os pais criam problemas porque eles acabam preferindo mais um do que o outro. Muitas vezes a mãe, por ter mais afinidade com um, prefere mais aquele. O pai, por ter afinidade com o outro, prefere mais o quê? Mais o outro. E às vezes isso acaba sendo o quê? Um motivo de problema. Nós temos isso na Bíblia. Nós temos o caso de Jacó e Esaú, aonde as preferências foram claras. Jacó, Isaac, aliás, tinha o seu coração mais afeiçoado com Esaú. Já Raquel, Rebeca, tinha o coração mais afeiçoado com quem? Com Jacó. E ela sempre tentava proteger quem? Jacó. O pai sempre tentava, de alguma forma também, prestigiar mais quem? Mais Esaú. E isso não deu certo. Acabou que a família se desestruturou. Sim. De quem foi a ideia de Jacó enganar o pai? Da mãe. Qual foi o comportamento de Esaú quando ele estava com fome e decidiu vender o seu direito de primogenitura para o seu irmão? Porque ele tentou vender para Jacó, porque ele não encontrou em Jacó um irmão que lhe fosse o quê? Leal, que agisse como irmão. Peraí, se um irmão está com fome, ou não está morrendo de fome, mas quer comer aquela comida que o outro fez, agora tem que negociar um prato de comida? O que era que Jacó deveria fazer? Negociar? Simplesmente o quê? Dividir. Mas Jacó, ele faz um negócio com o irmão. O irmão em plena, o que, irmãos? Necessidade. Você sabia que ainda hoje existe isso? De irmãos que tiram vantagem sobre outros irmãos? Que passam a perna, que compram uma terra, que compram uma parte da herança, que leva vantagem em alguma coisa, porque o outro está em um momento mais o quê? Mais fragilizado. Então Jacó e Esaú, por causa da preferência dos pais, ao invés dos dois que eram gêmeos, pudessem crescer com um relacionamento muito saudável e se ajudarem, os dois cresceram com rivalidade. Então, quando Rebeca tem a ideia de Jacó enganar o pai, olha só de quem partiu a ideia, da mãe. Então Jacó vai lá para enganar o pai. E quando Esaú sabe que foi enganado pelo irmão e com o respaldo da mãe, cria nele o quê? Uma revolta. E ele fala, eu vou matar o meu irmão. Aí a mãe fica sabendo, ao invés de tentar costurar e restaurar as coisas, o que é que ela diz? Jacó, dê no pé, vaze,
caia fora, porque seu irmão está irado, ele quer lhe matar. Caia fora. E não procurou resolver o quê? As coisas. E esse problema, entre os dois, durou 15 anos. 15 anos de distanciamento. 15 anos de separação. 15 anos. Mas o erro foi aonde? Lá atrás. E eu digo para vocês, Deus tinha a promessa com Abraão, Isaac, Jacó, com seus descendentes. Mas isso não quer dizer que a história poderia ser daquele jeito. A história poderia ser diferente. Diga para você, irmão, diga, a sua história pode ser muito diferente se você decidir viver em paz com a sua família. Fazer sua parte. Não ser aquele que vai brigar, que vai discutir. Agora, Dia das Mães, os meus irmãos se juntaram para dar para minha mãe de presente uma geladeira. Vamos parcelar, cada um dá uma parte, beleza. Você, 2x, pronto, beleza. Todo mês, dia 5, pode contar comigo, beleza. Aí, deram para minha mãe o presente, primeiro pagamento dia 5 de junho, deram em maio. Aí dia 5 de junho, primeira parcela. Falei, minha irmã, e aí, como é que é? Pegou a parte de todo mundo, vai pagar? Não, porque a gente conversou com a mãe e ela disse que não queria o presente, não. Ela mesmo quer pagar. Sim, ela mesmo quer pagar, mas vocês aceitaram isso? Tipo assim, ela precisa. Então ela disse isso porque mãe às vezes não quer tirar dos filhos, mãe quer dar. Mas eu acho que não é para nós. Acho que se a gente fez o compromisso de ajudá-la, nós temos que ajudá-la. Ah, mas ela não quer não. Eu falei, bom, a minha parte eu vou dar. São 10 parcelas, está aqui, a minha parte, todo mês eu vou mandar. Aí mandei, 5 de junho. Quando foi 5 de julho agora novamente. E aí, vocês deram a parte de vocês? Não, porque a mãe não quis. Tá, a minha parte eu vou continuar dando. Eu decidi fazer a minha parte dentro da minha família. Eu não vou me importar se os outros vão fazer, se não vão fazer, se vai honrar, se não vai honrar, se vai reconhecer, não vai reconhecer. A minha parte eu vou fazer na minha família. E a palavra diz bem assim: segui a paz com todos. Quando depender de você, siga a paz com todos. Então, amados, no que tange a sua responsabilidade de paz dentro da sua casa, ou da sua família, faça a sua parte. Ah, mas fulano não merece. Não é para merecer, é sua parte. E eu vou ter que amar, vai ter que amar. Eu vou ter que andar a segunda milha, vai ter que andar a segunda milha. Eu vou ter que oferecer não a outra face, o outro lado da face. A palavra diz assim, que se seu irmão lhe atingir na face, dê a outra face. Você não tem duas faces, assim no sentido de uma cara e uma outra cara. Você tem que dar o outro lado. E a palavra diz que a gente tem que andar a segunda milha, tem que perdoar, tem que amar, tem que ir mais longe. E muitas vezes, por você agir assim, você pode ser visto na família como aquele que é o besta, aquela que é a tola, é aquela que é assim. Deixe que lhe julguem. Mas o mais importante é você fazer o que tem que ser certo e fazer corretamente à luz da palavra de Deus. E você fazendo isso, ainda que dentro da sua casa outras pessoas não andem em paz, você vai ser o homem ou a mulher de paz dentro da sua casa. E se por alguma razão, como diz a palavra, se entrar um homem de paz na sua casa e ali não houver pessoas de paz, mas você vai ser atingido pela paz de Deus, porque você é uma pessoa de paz. Amém? Então, procure viver isso. Procure viver sendo um agente de paz. E Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é no dia do julgamento, é aqui na terra. Você diz assim: rapaz, essa pessoa é uma pessoa de paz, esse é um homem de paz. Eu sei que existem coisas na nossa vida que tiram a paz, mas eu estou focando só dentro da família. Não permita que pessoas dentro da sua casa roubem a sua paz, porque se essas pessoas roubarem a sua paz, também, além de perder a paz, você vai afugentar a bênção de Deus sobre a sua vida. E não faça isso, não faça isso. Receba da bênção de Deus sobre a sua vida, andando como um homem de paz, andando como uma mulher de paz, procurando sempre consertar as coisas, procurando sempre relevar as coisas, procurando sempre baixar a temperatura dentro de casa, procurando sempre trazer um ponto de equilíbrio, uma palavra branda dentro da sua própria casa. Fazendo isso, a paz de Deus repousará sobre a sua casa. E quando a paz repousa, a bênção chega. E onde há bênção, não falta nada. Quantos querem viver assim? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.